para que vocês possam acompanhar. Vou colocar aqui no modo de apresentação, para que vocês possam acompanhar as nossas ideias. Então, todo esse pensamento, essa estratégia de pensamento que eu propus, ela nasce a partir de ideais que foram pensados por algumas pessoas lá atrás, há muitos e muitos anos. Nós chamamos de pensadores. Pensadores propõem ideias e começam a discutir em sociedade essas ideias. As suas ideias influenciam a sociedade e, a partir daí, a sociedade começa a criar novos olhares. Tanto no âmbito ligado aos relacionamentos, ligado à economia, ligado à política, ligado à saúde. Então, hoje eu trago para vocês 3 grandes pensadores que influenciaram bastante a história. Só que, para eu começar a falar desses pensadores, eu preciso falar um pouquinho sobre algo que aconteceu na história e que influenciou muito o pensamento desses 3 homens, desses 3 sociólogos. Então, a maioria dos pensadores clássicos, eles vêm de pensamentos que acontecem no contexto europeu. Então, eles surgem a partir de experiências que são vividas por eles na Europa. E no período clássico, uma das experiências mais marcantes foi a Revolução Francesa. Então, a França passava um momento de grande discussão acerca do momento social em que viviam, e aí surge a ideia de rever um pouquinho o quadro dos ideais iluministas que eles estavam vivendo na época. Então acontece a queda da Bastilha, alguns pensadores se reúnem numa praça chamada Bastilha e eles propõem 3 pensamentos, 3 ideias: liberdade, igualdade e fraternidade. Essas ideias nascem nos pensamentos iluministas que nós vimos há 2 aulas atrás. E a partir desse pensamento, isso aí lá no século XVIII, entre século XVIII e XIX, a queda da Bastilha influencia a Revolução Industrial. Ou seja, a Europa começa a trabalhar novas propostas de produção industrial. A Revolução Industrial não é que houve uma guerra na indústria, não, mas que novas possibilidades de produção nascem, tanto de produção de tecido, quanto produção mecânica, na indústria bélica. Ou seja, o potencial de trabalho... Oi? Eu acho que tem alguém com o áudio ligado, tá atrapalhando para escutar ainda. Pessoal, quem tá ficando com o áudio ligado, muito barulho. É verdade. Vamos ver aqui quem tá com o áudio ligado. Eu tô vendo Natália com o áudio ligado. Desliga pra gente, Natália. Tem uma pessoa aqui que não tem o nome, tá com o áudio ligado. Elis, desliga o áudio, por favor. Renato. Deixa eu ver mais alguém. Maria do Socorro. Stephanie. Jéssica. É isso aí, gente. Vamos desligar o áudio. Para desligar o áudio é simples, tá? É só vir na tela, do lado esquerdo, tem um microfonezinho. Clica nele que ele vai ficar vermelho. Aí o áudio desliga o áudio. Beleza? Professor. Oi. Você pode repetir de novo a Revolução Industrial? Posso sim. Então, o que acontece? O que se destacava na Europa, economicamente, eram os trabalhos de produção agrícola, o comércio. Então, viajavam dias e dias para comprar especiarias e trazer para os países, e ali eles vendiam. E aí, os europeus começam a pensar, a partir de ideais iluministas, eles começam a pensar por que a gente não produz e por que a gente não desenvolve internamente a nossa indústria. E aí começam a nascer indústrias de produção de tecido, de produção de materiais agrícolas, de produção de alimentos, de produção de armas, enfim, de vários níveis de produção. A isso nós damos o nome de Revolução Industrial, tá? Então, a Revolução Industrial não é porque houve uma guerra, não.
Vamos quebrar tudo para a indústria. Não, não é isso. Vamos renovar a nossa indústria. Vamos produzir mais e produzir para o mundo, tá? Gente, na história, tanto no século XVII, XVIII, quanto já no início do século XIX, praticamente tudo sai da Europa. As ideias nascem da Europa, as ideias políticas, as ideias... a medicina tem uma grande influência da Europa. É claro, Japão, China também começam a influenciar bastante algumas linhas de produção, mas isso acontece já mais recente, né? Mas tudo praticamente sai da Europa, tanto é que ela é chamada de Velho Continente. E aí alguns sociólogos se destacam. Aqui nós temos Émile Durkheim, Karl Marx e Max Weber. São 3 pensadores, 3 sociólogos, cujas ideias influenciam o pensamento no mundo. Então nós vamos passar um pouquinho por cada um, bem rapidamente, para vocês terem compreenderem um pouco do pensamento deles. Então, o primeiro pensador é Émile Durkheim, o nome dele é David Emile Durkheim. Durkheim, ele contribuiu muito para que a sociologia se consolidasse no mundo. Ele foi um professor universitário, trabalhava, entre outras disciplinas, a sociologia, né? O pensamento por meio das ideias. E algumas ideias clássicas dele nascem a partir da divisão do trabalho social, métodos sociológicos. Ele começa a pensar o suicídio, formas de vida religiosa, olha a religião influenciando o pensamento social. Ele trabalha a sociologia junto com a filosofia, não tem como trabalhar de forma distinta, tá, gente? E aí ele começa a pensar também a vida após a morte. Durkheim traz um pensamento positivista. As ideias dele foram influenciadas por Auguste Comte, que foi um pensador também do século XVIII, né? Ele viveu entre os séculos XVIII e XIX. Comte falava o seguinte, que a humanidade avança no seu sentido gradual, né? E o seu aperfeiçoamento vem pela lei do progresso. Ou seja, ele busca ideias positivistas, o progresso, o pensamento positivo, que a vida precisa ser vivida de forma positiva, com resultados positivos. Lembra que eu falei para vocês numa das nossas aulas sobre o pensamento de um pensador brasileiro recente, o cara que está na moda aí, ele pergunta para a gente assim, qual é a tua obra? Né? Mário Sérgio Cortella, inclusive tem um livro nesse sentido. Você vai passar por essa vida, o que você deixou de positivo para quem continua aqui, para quem conviveu com você? E aí, Durkheim pensa o indivíduo e pensa a sociedade. No pensamento dele em relação ao indivíduo, ele pensa o seguinte, o que esse indivíduo, o que ele produz, o que ele constrói de ideias a partir da influência da sociedade no seu pensamento. Então ele diz o seguinte, que o homem é produto da sociedade. E diz também que a sociedade precede o indivíduo, ou seja, a sociedade nasce a partir, os pensamentos sociais nascem e influenciam o homem, o pensamento do homem. Então, o pensamento de cada pessoa individualmente, ele é construído a partir dos pensamentos que são discutidos socialmente. E Durkheim, ele começa a refletir a sociologia como uma ciência. Então, ele começa a romper com algumas ideias comuns. Então, ele começa a trazer a visão científica comprovada das ideias e aplicar isso socialmente. Então, ele começa a perceber fenômenos da natureza, por exemplo. Então, ele começa a estudar os raios solares, o crescimento das árvores, uma gota de orvalho caindo. Então, ele começa a estudar a ação dos fenômenos da natureza e de que forma esses fenômenos podem influenciar o homem, tá? Só que ele busca, no seu pensamento, ser sempre neutro. Ele não busca, com o seu pensamento, influenciar diretamente a sociedade. Ele propõe ideias que são comprovadas cientificamente. Bom, e a partir daí,
ele desenvolve seu pensamento a partir de 3 características importantes. A primeira delas é a coerção, o segundo são os eventos exteriores, e o terceiro é a visão de generalidade. Então, eu coloco aqui alguns caminhos para depois vocês darem uma lida nessas características, basicamente para que vocês possam compreender que essas características são regras que influenciam toda a sociedade. Então, elas influenciam os hábitos sociais, influenciam os costumes familiares, elas influenciam a produção, a construção de leis. Elas nascem a partir de pessoas que criam mecanismos, e esses mecanismos criam elementos de coerção, de influência social. Bom, alguns princípios de Durkheim. Primeiro, consciência coletiva. Segundo, a sociedade como um elemento mecânico. E o terceiro, a sociedade orgânica. A consciência coletiva a partir das crenças, dos sentimentos, das ideias comuns numa sociedade. A solidariedade mecânica é a partir da importância da participação de um indivíduo num grupo em que ele pertence, num grupo social, como as suas ideias influenciam o grupo em que ele vive. O terceiro ponto está ligado à sociedade orgânica. Como que aquele grupo coopera entre si, todos os indivíduos contribuem para que o grupo seja influenciado. Então, esses são princípios muito importantes que Durkheim propõe. E aí, ele volta ao pensamento, a gente volta ao pensamento coletivo e o pensamento individual. Para Durkheim, a experiência coletiva é aquela que é compartilhada com o grupo. Uma coisa bem lógica isso, né? Então, todo o pensamento, todas as normas, toda a conduta social, ela está construída a partir da experiência do grupo. No caso do pensamento individual, o indivíduo como o seu pensamento, como ele influencia a sua vida, como o que eu penso, como as minhas ideias influenciam a minha vida. E isso influencia a forma como eu vou agir, como eu vou me comportar, como eu vou interpretar, como eu vou ler o mundo, tá? E isso, esses dois pensamentos, essas duas construções, a coletiva e a individual, forma a forma como eu me relaciono e penso a sociedade. Até aqui tudo bem, gente? Vocês estão me entendendo? Sim, professor. Faz um sinalzinho para mim, professor, tá entendendo? Ok? Sim, tudo ok. Beleza. Tranquilo por enquanto. Por enquanto, né? Não, vai ser tranquilo sempre. Vamos lá, vamos continuar. Bom, e aí ele começa a observar que a sociedade vai se transformando a partir da divisão de trabalho, influenciada pela diferença entre as pessoas, e isso tudo somado constrói uma nova organização social. Divisão do trabalho, responsabilidades. Você chega numa fábrica, você vai ver que tem aquele cara que cuida do almoxarifado, aquele cara que prepara o material para a linha de produção, aquele que está na linha de produção, aquele grupo de pessoas que estão já fechando tudo que foi produzido, preparando para entrega, aquele grupo que está vendendo, aquele grupo que está entregando. Então, o trabalho é dividido. E todas essas pessoas que participam da divisão do trabalho são pessoas diferentes. Então, tudo tem um novo padrão de organização social. E aí, Durkheim começa e propõe uma teoria chamada de teoria funcionalista. O que ela diz? Que o funcionamento social, ele tem por finalidade não explicar apenas a sociedade, mas procurar encontrar remédios para a sociedade, ou seja, encontrar soluções para a vida social. O que Durkheim busca? Uma vida social com harmonia. Então, ele entende que a sociedade é doente e que uma organização social, divisão de trabalhos, responsabilidades e funções bem estabelecidas vão funcionar como um elemento para que a sociedade viva em harmonia. Ele estudou de forma bem íntima o suicídio.
tá? E por que isso acontece no olhar dele? Porque muitas vezes o indivíduo ele se desilude. O termo que ele usa é uma desilusão, né? Com a relação com a sociedade na qual ele vive. Então o indivíduo ceifa a sua vida porque ele não se enquadra com aquela sociedade. Naquele momento, século XVII, século XVIII, não se pensava por que isso acontecia, né? Não se pensava estratégias para evitar isso, ou para fazer mudar o pensamento do indivíduo para que ele se adapte à convivência social, né? Então, era comum, isso acontecia de forma intensa. Com Durkheim, tudo bem, gente? Sim. Ok. Sim. Sim. Vamos para outro pensador, Karl Marx. Karl Marx é um pensador mais recente, ele data do século XIX, nasceu em 1818 e morreu em 1883. Karl Marx foi um filósofo, cientista alemão, e ele fazia uma crítica. Os seus pensamentos nascem a partir de críticas da organização da sociedade. Que sociedade era essa? Sociedade capitalista. Lembra que no capitalismo nós temos um grupo que se destaca como força de trabalho e temos um pequeno grupo que é o detentor do poder, é o dono da fábrica. Eu trabalho para o dono da fábrica ficar rico? Essa é a visão capitalista. Então, Karl Marx ele questiona essa visão capitalista e ele propõe uma outra visão. Então, ele fala que o homem é produto, resultado das diferentes ideias sociais, e ele busca interpretar o mundo. Interpretando o mundo, ele vai transformar o mundo em que ele vive. Algumas questões que Karl Marx propunha e pensava estavam ligadas à infraestrutura e na superestrutura. A infraestrutura é a base econômica, base material, de produção. Tá? E a superestrutura são as leis construídas socialmente, é o poder jurídico, é o poder do Estado, a influência da arte como elemento da ideologia, tanto na religião quanto moral. Então, Karl Marx divide infraestrutura e a superestrutura. É claro que a infraestrutura é influenciada pela estrutura, tá? Pela superestrutura. Agora, podemos entender também que a superestrutura também é influenciada pela infraestrutura, uma vez que a base material ela é feita por indivíduos, e os indivíduos são aqueles que constroem as leis. Quando eu voto num político, eu voto naquele político e ele vai construir as leis, ou seja, ele vai falar em meu nome. Então, essas duas estruturas influenciam umas às outras. Bom, ele fala muito da força do trabalho também, ele cria mais-valia, tá? Que ele questiona o dono da força do trabalho, o grande empresário, e ele questiona por que aquele grande empresário ganha muito dinheiro em detrimento dos seus funcionários que trabalham para ele, né? Então, na mais-valia, o mesmo poder de consumo, ele precisa ser difundido entre todos aqueles que trabalham com a mão de obra, né? Bom, ele diz o seguinte, que o capital, ele precisa ser criticado como força de progresso de produção capitalista. Então, ele fala o seguinte, que as relações sociais de produção somadas às forças produtivas são a base de toda a estrutura econômica. Então, eu preciso produzir, me relacionar socialmente, porque isso vai dar base para construir toda a hierarquia social. Tudo bem, gente? Sim. Ok? Todo mundo me entendendo? Aham. Beleza. Sim. Nós vamos fazer uma atividade assíncrona agora, tá? Eu vou dar um intervalo, fazer uma pausa de alguns minutos, são 9h37. Quando for 10 horas, a gente vai voltar aqui na aula, eu vou mandar um novo link para vocês. O que eu gostaria que vocês fizessem nesse intervalo? Que vocês colocassem no papel as ideias principais dos dois pensadores que nós vimos agora.
Primeiro, Émile Durkheim e agora Karl Marx, ok? Ou seja, você vai fazer uma revisãozinha, construindo uma síntese dos pensamentos desses dois sociólogos. Estou espelhando minha tela com vocês a partir de agora. Depois eu vou falar sobre a atividade, vou explicar como é que vai ser a atividade que vocês vão desenvolver, tá? Então nós falamos sobre 3 pensadores. Primeiro pensador, falamos sobre Durkheim, falamos sobre Karl Marx. Todo mundo está vendo a tela espelhada? Sim. Ok. Então falamos com Émile Durkheim, sobre Karl Marx. Agora a gente vai falar sobre o último pensador. Ele já é um pensador mais recente, séculos XIX, século XX. Ele nasce em 1864 e morre em 1932. Então, os seus pensamentos são pensamentos já influenciados por este novo século, né? Pelo século XX. Então, vamos lá para a nossa próxima lâmina. Max Weber. Então, Weber... Professor, Oi. na pesquisa que o senhor mandou fazer, eu observei que Karl Marx, ele fala da religião. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque que ele fala um pouco da religião, só que ele não se aprofunda muito. Sara, ele já começa a trazer a influência da espiritualidade para os seus pensamentos. Na verdade, ele usa aspectos relacionados à religião porque a igreja tem um poder muito grande sobre a sociedade, tanto no século XV, XVI, XVII, até os dias atuais. Então, observa o seguinte: nós tivemos, em meados do século XIII, 12, 13, nós tivemos vivia-se até esse período, a igreja tinha uma influência muito grande sobre o pensamento social e sobre as decisões daqueles que detinham o poder. Lembra uma atividade que nós fizemos em sala de aula, em que eu coloquei vocês na frente, colocamos um rei, a rainha, o exército, colocamos vários alunos como soldados, o chefe da guarda, e nós tínhamos também aqueles que influenciavam, sacerdotes, que influenciavam as decisões do rei. Você se lembra? Não estava presente nesta aula. Pois é, quem estava presente nessa aula percebeu como é que a igreja influenciava as decisões. Então, todas as vezes que aqueles que detinham o poder precisavam tomar decisões de conquistas, de decisões sobre pessoas, eles recorriam aos sacerdotes para pedir uma opinião. E aí os sacerdotes faziam valer o poder que eles tinham de influência sobre aqueles que detinham o poder de praticar as decisões tomadas. E com isso, a igreja foi se beneficiando intensamente. Ela recebia por isso. Então, quando um território era conquistado, parte desse território ia para a igreja, tesouros iam para a igreja, ela recebia financeiramente benefícios em função dessas orientações, dessa influência que ela exercia sobre a sociedade. Quando começam a surgir os pensadores, o pensamento científico, eles começam a influenciar as decisões dos reis, dos monarcas, e aí a igreja se sente ameaçada. Eles pensam assim: nossa, nós vamos perder poder. Perder poder é perder dinheiro, é perder benefícios, é perder status. Então, a igreja começa a perseguir os pensadores, aqueles que pensavam a ciência. Então, muitos cientistas foram queimados em praça pública, muitos cientistas foram tratados como bruxos, livros queimados, e eles foram mortos de formas assim terríveis. Uma aula que nós tivemos, depois eu mostro para vocês alguns modelos, eu tenho uma aula sobre isso. E veja, esse intervalo de tempo
em que a igreja usa sua influência para perseguir aqueles que pensavam a ciência, ele foi um intervalo de tempo na linha da história aí de quase 1000 anos. Então, nesses em torno de mil anos, 10 séculos, a ciência evoluiu pouquíssimo. Evoluiu quase nada, muito pouco. Só que quando a gente chega lá no século XV, século XVI, mais ou menos, na verdade, entre o século XVI e o século XVII, a igreja começa a liberar o pensamento científico e a ciência começa a ter uma nova participação na sociedade, e aí começam a surgir alguns cientistas com destaque. É o caso de Leonardo da Vinci, por exemplo. Não é por acaso que a obra dele, a Mona Lisa, a obra mais conhecida de Leonardo da Vinci, até hoje ela é visitada por milhões de pessoas. Oi? Seu áudio está com muito ruído, tá fazendo bastante ruído. Eu não sei o que é. Eu acho que era só o senhor que estava aberto. Melhorou agora? Melhorou. Então, voltando a Leonardo da Vinci, não é por acaso que Leonardo da Vinci tem a Mona Lisa visitada por milhões de pessoas. Aquela obra, ela traz toda uma renovação do conceito da arte, na aplicação das tintas, de óleo, a estratégia que ele usa para pintar a obra. E todo o seu estudo, todas as suas obras nascem a partir de estudos do corpo humano. Então ele estuda bastante a anatomia. Professor de anatomia de vocês, sou César, né? Ele deve falar sobre isso. Mas voltando foi Durkheim que você me perguntou, né, Sara? Sim. Isso. Então, voltando a Durkheim, e por que ele começa a tratar a religião? Justamente para refletir esse potencial de poder que a religião exerce sobre a sociedade e tratar isso aí como questionando as formas de manipulação social a partir das questões religiosas. Tá? Então ele reflete muito a inserção da religião no pensamento social. Por quê? Porque a religião é um dos meios de manipulação da postura das pessoas em sociedade. Tá? O conceito do pecado, né? O que eu fizer errado é pecado. Pecado é punição. Pecado, tá? Então esses ideais aí são pensados e refletidos por Durkheim. Tudo bem? Ok? Entendeu? Entendi. Beleza. Vamos então voltar aqui com Max Weber. Alemão, ele é um clássico da sociologia, pensador clássico da sociologia, e ele volta, como Durkheim lá atrás, ele volta a trazer o conceito e o pensamento da sociologia na religião, justamente retomando essa crítica ao potencial de manipulação de massas que muitas vezes a religião traz. Gente, veja, eu não estou criticando a religião aqui não, tá? A crença de cada um, a ideia não é essa. Eu estou trazendo um pensamento, uma visão de um sociólogo lá do início do século XX. E aí ele compara toda a visão, todo o momento de história econômico que vivia-se na época com a história da doutrina religiosa. De que forma a religião pode influenciar a economia? E aí ele difunde o conceito de ações que são chamadas de ações sociais, ou seja, de que forma a subjetividade social ela influencia o indivíduo. Então entende-se que a ação social é a forma como o ser humano se comporta socialmente. E de que forma o comportamento humano influencia a economia e de que forma ele influencia a religião. Ou ele é influenciado pela economia e ele é influenciado pela religião. Nós temos 3 agentes de ação social: política, economia e religião. Política define, nós nomeamos pessoas que vão definir regras, vão definir leis, vão definir normas que nós devemos seguir.
a economia, o poder de aquisição, e a religião, todo o contexto de espiritualidade, de que forma a espiritualidade ela é utilizada para que a gente possa se adaptar àquela sociedade, e todos esses contextos, na visão de Max Weber, devem contribuir para que a sociedade viva em harmonia. Muitas vezes a gente sabe que isso não acontece, né, gente? Se a gente olhar aí algumas sociedades, a gente vai perceber sociedades nas quais você tem um dominante e todo um povo pobre passando necessidades, né? Isso a gente percebe em alguns países, inclusive até hoje, tá? Então, o objetivo da visão sociológica de Max Weber era, em primeiro lugar, fazer uma investigação social. De que forma a ação social ela pode ser trabalhada e melhorada comparada com outros momentos da sociedade. Essa ação social ela precisa ter uma ação específica e ser importante, ou seja, ela precisa ter valor social. Max Weber estimula e difunde um método chamado de método compreensivo, na qual a gente precisa compreender e entender quais são as ações que o indivíduo desenvolve e de que forma essas ações se exteriorizam e elas contribuem para a sociedade. Então, o pensamento de Max Weber é um pensamento muito simples, e aqui eu trago para vocês uma síntese, não é para copiar essa síntese no trabalho que eu vou passar para vocês hoje, do pensamento dos três pensadores, ou seja, Durkheim. Seu pensamento está voltado para o indivíduo e como o indivíduo atua na sociedade. Karl Marx, ele busca uma nova ordem social, uma transformação da ordem social, nas quais ele questiona a materialidade. Então, momento em que está havendo a Revolução Industrial. E Max Weber, ele traz um pensamento na qual o indivíduo, o sujeito, ele prevalece sobre a condição social, ou seja, a religião influencia o indivíduo positivamente e de que forma ele aplica isso materialmente na sociedade. Trago para vocês aqui algumas referências bibliográficas do que nós tratamos hoje, tá? Vou te fechar o espelhamento de tela. E aí eu queria pedir para vocês abrirem as câmeras de vocês, todo mundo abrindo suas câmeras. Professor, pede o pessoal para desligar o microfone, pelo amor de Deus. Pessoal, pelo amor de Deus, desliguem os microfones. Coloca lá no mute o microfone de vocês. Obrigado, viu, gente? Estou vendo quase todos os microfones desligados já. Bom, vocês me entenderam, gente? Conseguiram captar esses três pensamentos? Daqui a pouco a gente vai começar a trabalhar nas próximas aulas como esse pensamento vai ser importante, a compreensão desses pensamentos vai ser fundamental para você, biomédico, para você, profissional da estética e cosmética, de que forma isso vai ser importante para você aplicar esse olhar trazido pelo pensamento sociológico na tua área de atuação, ok? Bom, eu passei para vocês hoje, estou enviando agora para o WhatsApp, eu estou passando para vocês uma atividade. Essa atividade vai valer 2 pontos. Antes de eu explicar por que essa atividade vai valer 2 pontos, eu preciso explicar uma coisinha muito importante para vocês. Vocês sabem por que as aulas online, elas são aulas rápidas, aulas de 30, 40 minutos? Não. É muito simples. Porque dá muito sono? Quase isso. É porque existem estudos que comprovam que mais de 30 minutos a gente não consegue abstrair o que está sendo falado pelo professor quando nós temos atividades online, atividades EAD, tá? Então, por isso que a gente faz 30, 40 minutos, faz uma quebra para você poder tomar um café, beber uma água,
e depois a gente volta novamente. Mas geralmente todas essas atividades são aulas rápidas, aulas de 30, 40 minutos, para você poder ter abstração dentro do que é necessário. Tá? Sabe-se que você, mais de que 30 minutos, você não abstrai, você não se concentra, tá? Então, é por isso que todos os professores desenvolvem aulas nesse tempo de aula, ok? É para entregar já hoje as atividades? Não, essa atividade vocês vão me entregar daqui a uma semana. Tá bom. Eu recebo até segunda-feira da próxima semana, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar todo esse material que eu trabalhei, o texto de apoio que eu dei para vocês, vocês vão ler e vão construir um infográfico. Infográfico é um resumo de ideias construídas de forma bem criativa. Eu mandei para vocês agora no WhatsApp, vou postar no portal da turma, vou postar no Google Classroom, a explicação dessa atividade. Lá eu sugiro para vocês 6 aplicativos que você poderá utilizar para construir o seu infográfico, tá? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é sentar, colocar no papel as ideias principais de cada pensador. Depois que você colocou as ideias principais, você vai para o aplicativo. Aí você vai transferir para o aplicativo essas ideias. Você vai construir ali o seu infográfico. Um mapa de ideias, tá certo? Tem vários tipos de infográficos. Eu vou mandar para vocês hoje alguns exemplos. E vocês vão escolher um tipo e vão construir esse infográfico, tá certo? Tenham atenção com o que vocês estão escrevendo, evitar erros de português. Então, antes de enviar, lê, relê, vê se tem erro de português, ficar bonitinho. Se as ideias estão claras, não precisa escrever muita coisa, gente. Infográfico você escreve, é bem objetivo, tá? Bem objetivo mesmo. Não deixe de colocar o seu nome, semestre e turma, se identificar, porque ele vai valer uma nota de até 2 pontos para você, tá? Lembra da nossa atividade diversificada? Que vale 2 pontos, mais a prova de competências que vale 3 pontos, que vale 1 ponto, desculpa. Essa atividade vai valer 2 pontos, tá certo? Todo mundo entendeu? Acho que eu já coloquei, deixa eu ver aqui, já está no WhatsApp de vocês, tá? Já está disponível aí para quem quiser ver, ok? Valeu. Bom, gente, caso vocês tenham dúvidas na construção da atividade, eu estou à disposição de vocês por esses dias todos, tá? Quem não me enviou o vídeo ainda, até hoje eu ainda recebo, ok? Quem não fez ainda a atividade colaborativa lá no Google Classroom, ainda até hoje pode fazer, tá? Eu vi que zilhões de pessoas fizeram, quase todo mundo já fez. A ideia é essa mesmo, é botar vocês para pensar, escrever, trabalhar junto, tá? Sugiro que vocês, nessa segunda parte da aula, até às 11 horas, que vocês leiam o texto que eu passei para vocês, o texto de apoio. Um texto muito interessante. Ele é pequeno, tem 8 laudas só, 8 páginas apenas. Vocês vão ler e vão utilizar as informações que eu trago para vocês, que eu dei hoje na aula, as que eu trago para vocês nos meus slides, mais as informações do texto de apoio, ok? Se você quiser recorrer ao módulo da minha biblioteca, lá tem também material sobre isso, só olhar no meu plano de ensino e vocês vão poder construir o trabalho de vocês e vai ser fantástico. Tudo bem? Então vamos lá? Vamos fazer a nossa fotinha de hoje? Todo mundo abrindo? Oi. É porque eu não fiz o vídeo ainda, né? E eu não entendi muito bem, porque eu li lá naquele slide lá do Google, não sei o que lá, aí falava de um professor, né, que simulou com a turma e tudo mais, mas eu não ficou claro o que era imaginação sociológica. Aí eu pedi para as meninas me ajudarem, elas falaram pra gente usar alguma coisa do dia a dia, só que
pra mim ficou muito vago. Eu nem sei como é que é, nem sei o que é pra fazer direito nesse vídeo. Deixa eu só perguntar aqui. Mais alguém não entendeu o vídeo? O que é pra fazer? Tá todo mundo claro em relação para você? Entendi. Okay. Eu não consigo fazer. Ainda não conseguiu fazer, mas você entendeu, né, Cláudia? Eu entendi. Só que quando eu vou pro papel para poder fazer, botar no papel, eu não consigo. Então, olha só. O que vocês precisam fazer? Vocês vão pensar algo simples do seu dia, da sua rotina. Por exemplo, agora na hora do intervalo da nossa aula, eu levantei, fui ali na cozinha e peguei um café e tomei um café. É um ato mecânico. Eu vou lá, faço o café, tomo o café. É mecânico. Faz parte do dia a dia. Quando eu paro para pensar todo o caminho que esse café percorreu, todo o caminho que ele foi desenvolvido desde a hora que ele foi plantado, que ele foi produzido, que o café secou, que depois ele foi amassado, embalado, ele saiu de onde ele foi produzido, até foi para o supermercado, eu fui ao supermercado, eu comprei o café, trouxe para minha casa, fiz o café, aí eu sentei com a minha esposa, tomei o café junto com a minha esposa. Na hora que a gente tomou café, a gente conversou, a gente riu, a gente brigou, a gente falou de coisas do dia a dia de casa. Na hora que eu paro para pensar isso, eu levo o meu a minha reflexão desde a importância daquele café. A partir de um simples ato de tomar café, eu pensei em quantas pessoas puderam trabalhar produzindo aquele café que chegou na minha casa. Eu pude me relacionar, conversar mais aqui na minha casa. Eu parei um tempinho para olhar a minha orquídea, que eu estou apaixonado por ela. Gente, minha orquídea tá bonita. Eu ganhei da minha mãe uma orquídea chocolate. Ela tá toda florida. Depois eu mando uma foto para vocês do grupo, para vocês verem como ela tá linda. E o cheiro de chocolate, de baunilha. Bom, eu paro para pensar tudo isso. O ato de parar para pensar isso é a imaginação sociológica. Então, quando você para na frente do seu espelho e começa a passar sua maquiagem, você sair para trabalhar, você faz isso todo dia. Isso vira um gesto mecânico. Quando você para e pensa, eu vou fazer uma maquiagem legal, porque, poxa, as pessoas vão me ver bem, eu vou me sentir melhor. Eu tive o trabalho de ir lá comprar, poxa, gerou emprego. Ter a maquiagem gerou emprego, pessoas produziram, pessoas transportaram, pessoas venderam, eu comprei. Olha como ela está sendo importante para mim. O ato de pensar isso chama-se imaginação sociológica. Então, Natália, Cláudia, você vai pegar um ato simples que você faz no dia a dia e que você nunca para pensar tudo que está em volta daquele gesto. E aí você vai refletir a importância dele. Essa importância é a imaginação sociológica. Vou dar um exemplo. Às vezes você para jantar, senta na mesa de casa, senta todo mundo para jantar. Aí vocês vão jantando, conversando, falando do dia a dia, rindo, pensando já o dia seguinte. Isso, qual a importância disso? Essa importância é a imaginação sociológica. Entenderam? Aí você vai gravar um vídeo. Você vai gravar um vídeo para mim, vai pegar o seu celular, vai gravar um vídeo e vai falar, imaginação sociológica é importante por isso, por isso, por isso. Eu vou pegar o exemplo de um ato simples. O pão de queijo. O pão de queijo ele vem de Minas Gerais, ele foi pensado em Minas Gerais e hoje ele está na mesa dos brasileiros e a gente se reúne em família para tomar café e comer pão de queijo. Isso é importante porque a gente consegue se relacionar. Então, você não vai definir o que é imaginação sociológica, tá? Você vai falar a sua compreensão e dar o exemplo. Fala, Natália. Tá. Então, a resposta do portal seria baseada nesse mesmo princípio. Do Google Classroom? Não, do portal mesmo, da LS. Isso. Mesmo princípio. Mesma coisa. Tá? Oi, Natália. Não era eu, não.
Não? Para outra pessoa. Era eu, professor. Eu Eu quem? fiquei com uma dúvida, Gislene. Gislene. Diga, Gislene. Eu fiquei com a dúvida seguinte, porque quando a gente pensa em imaginação sociológica, a gente está não só restringindo um fato fechado, né? A gente está ampliando esse fato, não é isso? Isso. É justamente isso aí. Você Então tá eu não sei se eu fiz certo ou não o vídeo. Eu acho que fez. Eu me lembro que você conceitua e depois você dá um exemplo. Isso. É isso aí. Os vídeos que eu recebi, gente, todos os vídeos que eu recebi eu dei o feedback. Todos. O meu não. Ainda não? Não. Vou olhar de novo, então eu dou o feedback no seu daqui a pouco. Mas. Eu também não. Quem? Deixa eu anotar aqui. Karine. Acho que o meu também não. Me mandou. Eu quem? O meu Você também deu não. feedback pelo e-mail, professor? Não, no próprio vídeo, no WhatsApp. Ah, não, eu mandei pelo e-mail, não mandei no WhatsApp, não. Quem me mandou no WhatsApp, eu dei o feedback no WhatsApp.